Olá, eu sou o Sidney Góes e hoje vou falar do caso da Ilha da Trindade, um dos mais importantes casos de avistamentos e registros de disco voador, tendo sido testemunhados por dezenas de militares presentes na ocasião no litoral do Espírito Santo. Polêmico e controverso, refere-se a uma série de fotografias de autoria de Almiro Baraúna, nas quais observa-se um disco voador sobre a ilha no litoral brasileiro. O caso é alvo de debates acalorados entre ufólogos e céticos que têm como referências para vários outros casos ocorridos na mesma época ou até os dias de hoje. Quer saber mais sobre esse assunto? Então continue aqui no Placebo. Vem comigo que no caminho eu te explico. No período entre dezembro de 1957 e janeiro de 1958, diversas aparições de OVNIs ocorreram quase que todos os dias na região da Ilha da Trindade, pertencente ao estado do Espírito Santo, no Brasil. A Ilha da Trindade é um arquipélago que fica em meio ao Oceano Atlântico, a cerca de 1.400 quilômetros da costa brasileira. Todos os avistamentos sempre foram acompanhados por diversas testemunhas, principalmente oficiais da Marinha. Um dos primeiros avistamentos desse período ocorreu no final de novembro de 1957, em uma manhã clara e ensolarada. Na ocasião, um balão meteorológico foi lançado para estudos da Marinha Brasileira. O comandante Bacelar estava no interior de uma estação de rádio e acompanhava os estudos através dos equipamentos. De repente, Bacelar escuta nos aparelhos uma distorção nos sinais enviados pelo balão. Suspeitando que o equipamento teria se desprendido do balão meteorológico, solicitou que o oficial fosse verificar o que havia acontecido. Quando o oficial voltou à estação, comunicou Bacelar de que um OVNI estaria voando próximo ao equipamento. Bacelar correu para fora da estação a fim de ver com seus próprios olhos e presenciou um OVNI circular de aparência metálica fazendo manobras fechadas em altíssima velocidade. Após o incidente, que já era o terceiro em questão de dias na região, Bacelar enviou uma mensagem à central da Marinha informando o ocorrido e buscando mais informações sobre o fenômeno. Os avistamentos prosseguiram quase que diariamente na região nos meses que se passaram. Já nos primeiros dias de janeiro de 1958, um objeto foi novamente avistado pelos oficiais da Marinha que ali trabalhavam. Porém, dessa vez, o OVNI causou pânico nas instalações, já que o objeto fazia manobras em altíssima velocidade extremamente próximas aos prédios que ali se localizavam. Em alguns momentos, os oficiais tinham a impressão de que o objeto iria se chocar contra alguma coisa. Nesta ocasião, um sargento da Marinha conseguiu fotografar o OVNI, porém as fotografias ficaram com a Marinha. Dias depois, mais precisamente no dia 16 de janeiro de 1958, o almirante Saldanha chegava na Ilha da Trindade, tendo a bordo o fotógrafo profissional Almiro Baraúna. Por volta do meio-dia, o OVNI apareceu repetidamente chamando a atenção de diversos militares em terra e nas embarcações ali próximas. O OVNI veio em altíssima velocidade em direção à ilha, pairou ligeiramente sobre um pico e desapareceu atrás dele alguns minutos, e depois reapareceu voando de volta em direção ao mar. O fotógrafo Baraúna conseguiu registrar 4 imagens do objeto durante as manobras. Após este incidente, segundo os jornais cariocas da época, devido à repercussão do caso na mídia, o Pentágono solicitou cópias das fotografias para análises. O objetivo seria comparar as fotografias do OVNI da Ilha da Trindade com as outras fotografias dos arquivos americanos. O pedido teria sido motivado também pelo fato de que o Major-General Thomas Derry, da Força Aérea Americana, estava no Rio de Janeiro dias antes da notícia ser vinculada. Em entrevista à imprensa, o almirante Gerson Macedo Soares, secretário-geral da Marinha na época, confirmou o episódio ocorrido na Ilha da Trindade. Além dele, o comandante Pedro Moreira, oficial de Relações Públicas, também confirmou para a imprensa o incidente. Os documentos oficiais sobre o caso estão todos em poder da Marinha Brasileira até hoje e são considerados secretos. Ufólogos ainda tentam a liberação de tais documentos para estudos. Porém, as fotografias de Baraúna foram divulgadas e mostraram claramente um OVNI. As imagens foram submetidas a todo tipo de teste para verificação de fraude.
mas todos os exames feitos nas imagens mostraram que elas eram realmente reais. Céticos quanto a este caso apontam alguns fatores que poderiam servir como prova de que as fotografias e o caso em si como um todo é falso. Como argumentos, os céticos afirmam que o próprio Baraúna fazia montagens com fotos de OVNIs e publicava em um artigo ilustrado de uma revista de grande repercussão na época. De fato, Baraúna fazia tais publicações, porém seu objetivo com as montagens era de desmoralizar a ufologia, e ele sempre deixava claro que aquelas imagens eram falsas, querendo mostrar como era frágil forjar uma prova ufológica. Porém, neste caso em especial, Baraúna afirmava que as fotografias eram reais. A questão do argumento dos céticos quanto ao autor das fotografias é extremamente frágil, já que alguém que sempre desmoralizou a ufologia não perderia mais essa chance de mostrar que o caso era falso. Mas nesse caso em especial a situação foi totalmente diferente. Baraúna defendeu as fotografias como reais até o fim da sua vida, isso sem falar dos oficiais que presenciaram e confirmaram o avistamento naquele dia. Outro cético na época que ficou famoso ao afirmar que na realidade as fotografias eram reais, mas não era de um OVNI, e sim de um avião. Esse argumento é tão frágil quanto o anterior, já que se vê claramente que não se trata de um avião. Além disso, como o avião da época iria voar 1.400 km mar adentro e depois voltar sem pousar em lugar nenhum, já que na ilha não existe pista de pouso. Praticamente nenhuma aeronave seria capaz de realizar tal missão. Seria quase impossível. Mesmo que alguém se habilitasse, qual seria o objetivo de um voo tão arriscado? E quanto aos oficiais da Marinha que avistaram o objeto e são treinados para identificar aeronaves, confirmaram o evento como se tratando de um OVNI. O fato é que até hoje ninguém foi capaz de desmentir o caso, e ufólogos ainda tentam uma liberação destes e tantos outros documentos oficiais do governo brasileiro para a confirmação deste e de tantos outros casos envolvidos no Brasil. Alguns documentos já foram liberados, mas a grande maioria das vezes as principais provas ficam ainda restritas. As informações liberadas ainda assim são valiosas, mas a luta ainda não terminou e muito ainda poderá ser descoberto. Basta que o governo colabore com os estudos ufológicos.